senhor disse que antes da maçonaria mesmo foi da Rosa Cruz, né? Sim. A Rosa Cruz, pelo que a gente já ouviu falar aqui também, é uma ordem, vamos dizer assim, de certa forma meio ocultista. Não é questão do ocultismo. Todas essas ordens filosóficas, elas seguem aquele princípio que Jesus falou: não dai pérolas aos porcos. Sim. Né? Porque eles as pisotearão e depois se voltarão contra vocês. Né? Então, para quem que a gente vai transmitir esses ensinamentos? A gente vai transmitir esses ensinamentos para as pessoas afins, para as pessoas mais próximas. E assim também a Rosa Cruz, principalmente a maçonaria. Então, quando nós escolhemos, quando nós aceitamos uma pessoa para ser maçom, altera-se a nossa relação. Você, a partir do momento em que foi aceito, em que participou das cerimônias de iniciação, nós sentiremos e trataremos você como nosso irmão. Sim. Como nosso irmão. Sim. E nós preferimos ter as nossas reuniões discretas entre nós mesmos. Não existe reunião de maçonaria secreta. Nós temos CNPJ, nós temos endereço, tem loja que faz comemoração de aniversário, sai selo do correio. Então, não existe secretismo. Né? Existe uma maneira mais reservada de nós nos reunirmos. Selecionada. Tá. A Inglaterra, até hoje, existem os clubes masculinos que se vão lá para fumar charuto e beber conhaque, beber uísque. É uma sociedade secreta, filosófica? Não, não é. É uma sociedade reservada aos sócios. Mas quando eu digo de ocultismo, é porque é o seguinte, a palavra ocultismo, ela foi colocada para fazer uma junção, às vezes até de ordens ou de segmentos, e se colocou nisso. A Telema se fala como ocultismo, se trata como ocultismo. Por exemplo, quando se fala de magia do caos, ocultismo. Sim. Muitas coisas se põem como ocultismo. O ocultismo é aquilo ali que não está tão explícito aos olhos de todos, né? Sim, Por exemplo, se eu quiser, vamos supor, sair daqui agora, entrar numa Assembleia de Deus, eu entro e eu vou ouvir o culto. Né? Dentro de uma loja maçônica não acontece isso, por exemplo. Não. Nós temos algumas reuniões que são abertas. Sim. Nós temos algumas reuniões que são públicas. Como são tipo palestras? Palestras, reconhecimento de um casamento, coisas assim, uma comemoração, um evento, são abertas. Né? Mas nós temos a maneira de transmitir a nossa filosofia no sentido de induzir a pessoa que está seguindo a nossa escola a um aperfeiçoamento pessoal, a um aperfeiçoamento interno e encontrar a sua elevação pessoal. Entendi. Então é por isso que eu falei do nome em relação ao cultismo. A pergunta que eu ia fazer até outra, mas eu vou fazer primeiro uma outra que me veio na cabeça agora. Dentro dessa reunião, quando vocês estão fazendo, entre vocês mesmos, se trata do quê? É como se fosse realmente também um culto, não sei, se o senhor não puder responder, não tem problema, é só falar, não posso responder, tá? Para deixar claro, pro pessoal de casa entender. Se trata como se fosse um culto, e quando eu digo culto, não de adoração, mas talvez de ensinamento, é um debate, o que se trata nessas reuniões fechadas da maçonaria? De tudo isso. De tudo ao mesmo tempo. De uma maneira de nós auxiliarmos uma entidade, um asilo, uma creche, uma pessoa necessitada, sobre as discussões filosóficas. Vamos lá, tomada de decisões. Discussões filosóficas. Discussões filosóficas, confraternizações, compartilhamento do conhecimento de um ou de outro, profissional ou de conhecimentos científicos ou de conhecimentos filosóficos, todas é multifacetada. Na verdade, as nossas reuniões, elas permitem a mais absoluta amplitude de conhecimento. Entendi. E agora sim, voltando lá no ocultismo que eu tinha dito, por que o senhor se interessou por esse tipo de assunto, que, novamente, é sim mais separado, mais selecionado dentro da sociedade?
por exemplo, a Ordem Rosa Cruz mesmo, agora, posteriormente na sua vida, a maçonaria. O que levou o senhor a isso? O senhor já tinha um histórico na família ou foi só a busca pelo conhecimento mesmo? Despertou aquele Fernando de 17 anos, né? Não, eu não tenho nenhum maçom na minha família. Eu até admiro, tem alguns casos aí que a gente tem aqui, que... Vai passando de gerações. Tem um caso aqui em São Paulo que está na 5ª geração. Caraca! Está na 5ª geração. Então, teve uma loja aqui em São Paulo que foi fundada em 1922, e que o primeiro membro daquela família já era maçom, e os parentes, o filho, o neto, bisneto, continuam sendo iniciados naquela loja. Sim. Né? Mas não, no meu caso. Aí eu poderia responder para você de uma maneira ocultista, sei lá, foi uma coisa que me empurrou. Você assistiu meu Deus do céu, o Contato Extraterrestre lá? Sei, como se fosse um chamado ali. É um chamado, é um tipo isso. Eu sempre me senti muito interessado, não só por essas questões ocultistas, filosóficas, mas eu me interesso muito para estudar, em conhecer a origem das religiões, o conteúdo das religiões, né? Entendi. Fala. Tinha, ainda nessa parte da maçonaria, o Felipe, que é nosso membro aqui, ele até mandou uma pergunta. O senhor falou que tem gerações, tem pessoas que estão na 5ª geração aí e tá na maçonaria, lá iniciada na mesma loja. Tem uma idade mínima para alguém ingressar? A partir dos 18 anos, tem que ser maior de idade. Tem que ser maior de idade. Tem que ser maior de idade. Essa é a primeira regra. Tem que... a maçonaria é uma das exigências, exigências não, deixa eu reformular assim. Dos nossos objetivos é ajudar o mundo lá fora, de qualquer maneira. Sim. Então nós temos lojas que mantêm casas de caridade, asilos. Tem lojas aqui em São Paulo que uma vez por semana distribui comida, sopão, marmita, roupa na rua. Para você fazer isso, Bruno, você sabe que você não sai de casa hoje sem gastar Sim. Hoje em dia você não... Você tá respirando, você tá gastando. Você tá respirando, você tá gastando. O ônibus é caro. É verdade. O ônibus é caro, isso, né? Então, para você ir e voltar... Tem que se locomover se locomover e tudo. E para você ajudar o outro, você tem que ter um esteio. Eu vou ajudar... de onde vem? Você está ajudando com o quê? Sim, se eu não tenho, como que eu vou ajudar? Como é que eu vou ajudar? Então, a exigência que você seja maior de idade e que você tenha um meio de sustento legal. Legal no sentido de honesto. Sim. Que você tenha uma fonte de renda honesta, né? Porque nós precisamos fazer isso. Nós precisamos ajudar ao próximo. Então, se eu não tenho como ajudar, como é que eu pretendo? Existem outros casos de pessoas que estão lá dentro e que de repente a sorte vira e nós precisamos ajudar também. Nós tivemos aqui durante a pandemia vários casos, né? Vários casos. Nós tivemos um caso de um irmão profissional liberal que pegou uma infecção generalizada. Ele ficou, não sei se foi 4 ou 5 meses internado na Santa Casa. E o profissional liberal não trabalha, não ganha. Sim, verdade. Não come. E ele tem mulher e tem filhos. E como é que faz? Aí os irmãos... então nós se reuniram ali. Contribuímos todos para... Cada um de um jeito. Não é que você precisa dar dinheiro também. Eu não tenho dinheiro, mas você precisa. O Felipe está doente e precisa ir para o hospital. Olha, eu não tenho dinheiro, eu passo lá e levo ele. Às vezes o conhecimento, a influência. Às vezes o conhecimento. Até a influência essa também. Influência. Isso é mais limitado. Hoje em dia a questão da influência é mais limitada. Né? Mas e sempre tem uma maneira de você poder contribuir. Sim. Durante a pandemia, nós temos um público dentro da maçonaria que já está com idade bastante avançada. Covid, você não pode sair, um velhinho sair na rua. Não pode brincar. Saiu até na internet o catavéio lá do ônibus, catavéio. Saia na rua, ganhou. Saia na rua, catavéio. Então, o idoso não pode sair. Meu irmão, você está precisando que eu faça as suas compras no supermercado, eu vou buscar para você.
Sim. Então isso é uma maneira de você... a coletividade ali, né? Isso. E antes de continuar, quero pedir pro pessoal que tá assistindo se inscrever no canal. Pessoal, não esquece de se inscrever no canal, tá? O pessoal tá mandando muitas perguntas aqui. Pode continuar mandando as suas perguntas. Para mandar sua pergunta, você pode se inscrever. Basta se inscrever e ativar o sininho de notificação para todos. E tem gente ligada aqui, né, o Dibádio? Aqui, ó. Então, assim, pessoal, você se inscrever no canal, mandar sua mensagem. Se você não conseguir, mas eu me inscrevi e não consegui. Fecha a janela, abre de novo, que aí você já consegue, tá bom? Quero me tornar membrinho do canal. Do lado do botão inscreva-se, tem lá Seja Membro. Pra quem usa Android, o computador tá lá o Seja Membro. Pra quem usa iOS, é um pouquinho mais difícil, só que você entrando pelo Safari, você busca lá na versão para computador, entra na sua conta do YouTube e você consegue se tornar membro também. A partir de R$ 4,99 por mês, é muito barato. Vídeos exclusivos lá? Tem vídeos exclusivos. Sábado vai ter? Sábado vai ser gravado, acho que segunda tá no ar. Não, mas eu falei, vai ter um vlogzinho, pá. Sábado vai ser mais legal. Da gente aonde lá mesmo? Na Mystic Fair. Beleza. Quem quiser trombar a gente lá também, estaremos Tamo por sábado lá. a partir das 10 horas da manhã. Principalmente se for pra dar uns murros na nossa cara. Boa. Brincadeira. Vamos lá. Por falar em dar um murro na cara, queria mandar um abraço. A gente vai falar, posso ser eu primeiro? Eu falar, tá aqui já, né, meu? Já faz isso. Não, mas queria mandar um abraço aí pra um monte de gente aí, que legal que tá acompanhando a gente. Em especial o Celso Ribeiro, que eu sou o grão-mestre e ele é meu substituto, é o grão-mestre adjunto. Ele queria estar aqui também, mas não conseguiu, porque ele está em Presidente Prudente, ele mora lá, é pertinho aqui, 600 quilômetros. Mas ele está acompanhando a gente, mandou aqui uma mensagem que está acompanhando aqui. Então, mandar um abraço para ele lá, tem dado uma força muito grande pra gente aí, é um cara bacana também. Legal, um abraço, então é pro Celso Ribeiro, grão-mestre adjunto. Adjunto, isso. Grão-mestre adjunto aí do Grande Oriente Paulista, com o nosso querido Fernando Fernandes, que tá ao vivo conosco, tá? A pessoa tá perguntando se é gravado ou não, é ao vivo. Não, gente, gravado, vivo. A gente só faz em ocasiões muito, tipo, tem que ser, ou Natal e Ano Novo. Ano passado mesmo a gente só fez 2, Natal e Ano Novo, e esse ano só foi uma gravada. Por enquanto só uma? Por enquanto só uma gravada. Esse ano não vai ter não, Natal e Ano Novo vai estar gravado. Vai ser gravado. É verdade. Mas só então. Só para comprovar que não é gravado, agora é 20 horas e 10 minutos. 20 e 10, 8 e 10, essa é a verdade. É um jeito mais fácil. Ou ler a pergunta do pessoal, como a gente tá lendo aqui, ó. Porque o Glauber Zanon tá falando o seguinte, aqui, ó. A maçonaria acho que eles queriam dizer, é comunista? Tem ou não tem ligação? Aí ele mesmo diz, resposta, tem e posso provar. A maçonaria, ela tem alguma ligação política? Não, nenhuma. Assim como eu toquei no assunto a respeito da religião, da liberdade, dentro da maçonaria é absolutamente proibido discussões religiosas e políticas. Né? Nós temos membros da maçonaria das mais diversas orientações, tanto religiosas quanto políticas. Né? Nos Estados Unidos, é interessante também para ressaltar, tem uma estátua, eu não lembro aonde que está, de cabeça que veio agora aqui, mas é uma estátua de 2 maçons durante a Guerra Civil Americana. Um soldado, um oficial do norte, que está ajoelhado segurando um oficial do sul, que era do outro lado, mas os 2 irmãos e ele prestando ajuda ao irmão. Então a gente separa absolutamente. A gente tem que tomar muito cuidado com o sentido das palavras. A gente tem que tomar cuidado. No Brasil, as palavras tomam uma outra designação e acabam sendo estigmatizados, né? Não é o caso, que não se fala mais, de anarquista, né? O que é um movimento anarquista? É um movimento que se propunha você ter uma organização social sem a necessidade de ter um líder, de ter um chefe. Só que isso foi sendo estigmatizado e tornou outro rumo. Na Europa, por exemplo, durante a ditadura de Franco, a maçonaria era colocada no mesmo arquivo que os comunistas. E eram mortos, desapareciam. Outras ditaduras na União Soviética não permitiam a maçonaria de jeito nenhum. Né?
A maçonaria, ela sempre foi estigmatizada em todos os países porque ela procura buscar a verdade das coisas. Por que você está fazendo isso? Qual é o real sentido disso? Quando você transmite conceitos éticos e morais para uma pessoa, você não precisa dizer a ela o que ela tem que ser ou em quem que ela vai votar. Isso é cabresto, isso é outra coisa. Né? Quando eu digo para você, Felipe, Bruno, as coisas são assim. Você acha que esse fato que nós estamos analisando segue os princípios de respeito, de fraternidade? Você decide. Nós esperamos que as pessoas saiam de lá de dentro e sejam bons cidadãos. Sejam boas pessoas, bons pais de família. Não é questão de ser candidato a presidente da República. Você tem que ser bom se você for candidato a síndico. Se você for... O que você se propor a fazer. Tudo que você for se propor a fazer, você tem que ter um comportamento ético, moral, de respeito. Respeito ao outro, não. Respeito a você mesmo. Respeito à tua vida, à tua família. Você tem que ser aquilo que você pretende que os outros sejam para você. Né? O mundo é reflexo daquilo que você é para o mundo. Né? Então, tem que tomar muito cuidado com esses rótulos. Né? Nós estamos num momento hoje... Delicado. Muito delicado. Todo mundo quer rotular tudo. Verdade. Você é isso, você é aquilo. Né? Eu não sou. Eu sou ético, eu sou contra roubo, eu sou contra assalto. Sexta-feira, um nóia arrebentou o vidro do meu carro comigo, com a minha esposa dentro, para roubar um celular. Não roubou, mas quebrou, deu prejuízo. Causou transtorno. Causou transtorno. Isso é ético, isso é respeito? Não. Eu dizer que ele é um coitadinho? Não é. Pode designar um trauma. Né? Isso aí é tudo. E não é ele que vai arcar. Né? Sim. Então, bom, aí a gente vai acabar entrando num outro... Não quero, mas eu estou citando sobre regras comportamentais, né? A nossa auxiliar lá em casa, ela é de uma denominação protestante, eu não sei na verdade nem qual é. Outro dia ela estava brava lá porque ela foi no culto e ela levantou, quando ela abaixou, tinham roubado a bolsa dela. Faz parte da vida humana. Não quer dizer que eu estou dentro da maçonaria, que todos sejam 100%. Não. Dentro da igreja, dentro do... Né? Mas você não pode controlar o outro, né? Você não pode... Eu falei sábado aqui fora do ar até, não existe unanimidade em nada nesse mundo. Não. Existem exceções, tanto para o bem como para o mal, em todos os locais, em todas as profissões... Em todos os segmentos. Um professor que aceita um favor em favor de dar uma nota melhor, isso é corrupção. Lógico que é. Quando você fura uma fila, isso é corrupção. Você não devolve o troco? Quando você não devolve o troco, você quer que o mundo seja bom para você está sendo bom para o mundo? Você sai de carro, para em cima da faixa de pedestre, passa fora... Aí toma multa? Você não. sabe que você pode tomar multa. Eu sempre digo pro meu pessoal, se vinguem da polícia e não cometam atos, transgressões de trânsito, que você não vai ser multado. Você vai deixar os caras com cara de tonto. Acho que é a melhor vingança. A Miriam Torres é minha mãe, eu tinha comentado. Dona Miriam, um abraço. Perguntou de qual loja o senhor é o Grande Oriente Paulista. E ela fala que meu avô era da loja 9 de Julho. E que em 83 ela foi com o pai dela, meu avô, em uma cerimônia dedicada aos filhos dos maçons da loja. Foi muito lindo. Então existe essa ligação também com a família, né? Sim, isso é importantíssimo pra gente. É absolutamente imperativo o respeito à família, o auxílio à família. Ela deve ter ido numa cerimônia de adoção de Lawton. Nós levamos os filhos ou netos e apresentamos para a maçonaria. E na hipótese, na eventualidade de que se eu falecesse, a maçonaria auxiliaria a formação moral do meu filho. Então seria mais ou menos nesse sentido. Tem mais coisas implícitas, mas levaria mais de hora para explicar tudo aí. Pode falar. Não, pode falar. Então, interessante que ele perguntou, porque é o seguinte, era uma pergunta que fizeram lá em cima e cabe um pouco nisso. Quando um maçom morre, eu vi essa pergunta lá.
existe um auxílio que a loja, os maçons dão para a família? Como é que é o procedimento de uma loja maçônica após o falecimento de um integrante? Por que essa pergunta? Porque dentro da resposta que eu tenho, é que minha avó diz até que quando meu avô faleceu, alguns irmãos de loja dele até deram uma quantia em dinheiro para ela, porque sabia que a partir dali ela tinha uma filha com, se eu não me engano, 16 anos, meu tio com 14, então assim, 2 filhos adolescentes, ela sozinha. Eu não sei se é uma regra, né, ou se foi uma exceção, um caso à parte. Como é que é o procedimento pós-morte de um integrante da maçonaria? É uma regra e isso não é um costume novo, não. Nós temos no ano 950, em Bolonha, na Itália, tem o registro de um estatuto dos pedreiros de Bolonha, no século X. Né? E entre as obrigações de um pedreiro era de prestar o auxílio aos familiares dos pedreiros falecidos. Sim. Né? Então não é uma coisa que foi inventada agora. Não é nova, nada não, novo. Não é uma coisa nova. Então nós temos um auxílio, uma caixinha, vamos dizer assim, para fazer o vocabulário que todo mundo possa entender. Cada vez que falece um irmão, todos os outros dão uma pequena contribuição. Então, no meu caso, no Grande Oriente Paulista, nós somos 9.000. 9.000 dando uma pequena ajuda, dá uma quantia considerável. Não é para aposentar, mas é para tocar, pelo menos, dar um caminhar, um rumo ali na vida da pessoa. Nós, além disso, a loja, porque a maçonaria, o Grande Oriente Paulista, ele é composto por 320 lojas. As lojas são núcleos menores e mais ou menos autônomos na sua condução. E é o que tem um contato direto com o maçom. Então, se você falece, os irmãos da sua loja é que vão poder me dizer, vão dizer para o grão-mestre, e vão poder prestar o primeiro auxílio. Nós tivemos casos de irmão que morre e que não tem ninguém nem para tratar da documentação do enterro. Sim. Nós já tivemos caso de irmão que morreu em acidente de trânsito na estrada e que foi a maçonaria que foi buscar o corpo, que foi cuidar dos trâmites burocráticos. Dos trâmites burocráticos, porque às vezes a família tem filhos pequenos e não tem nem estrutura psicológica, emocional para tratar dessas coisas. Esse é o primeiro momento. No segundo momento, esse financeiro desse pecúlio, mas depois disso também a maioria, a grande parte das lojas passa lá de vez em quando. Tem um acompanhamento. E aí, como é que você está? Tudo bem? Como é que tá? Como é que mantém? Como seguiu? Porque as questões financeiras também. Nós estamos no Brasil, né, Felipe? Você sabe que tem muita gente vendendo almoço para comprar janta. Né? Literalmente. Então, dentro das possibilidades também, né? Dentro das possibilidades. Então tem sim, sempre teve, e não é agora, desde o século X que documentalmente está comprovado esse hábito, esse costume do auxílio.